Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Manuel Dias e hoje eu vou falar sobre três categorias fundamentais de algoritmos que são os algoritmos de ordenação, ah, os algoritmos de compressão e os algoritmos baseados em árvore. Tá? Vou subir a tela aqui para ver. Então, eu vou falar sobre esses algoritmos, os de ordenação, os de compressão e as árvores para completar a disciplina, os requisitos da disciplina PA da Universidade Federal do Pará, UFPA. Ah, então, nós vamos entender, eu vou tentar explicar para vocês para que serve, tentar, né, passar para vocês para que serve, onde elas são aplicadas e por que elas são importantes no mundo da computação. Tá? Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre os algoritmos de ordenação. Ah, os algoritmos de ordenação são usados para organizar dados em determinadas ordens, certo? É normal ele estar em ordem crescente ou decrescente. Eles são essenciais para facilitar buscas, visualizações e até mesmo para otimizar o desempenho de sistemas computacionais. Tá? A compressão todo mundo utiliza. Quando você quer enviar um arquivo pela internet, quando você quer melhorar o tráfego da rede, né, certo? Então, ele reduz o tamanho dos dados, e economiza espaço. Eu utilizo muito quando nós utilizamos, não só eu. Quando nós vamos fazer backup, por exemplo. Eu trabalho com grande volume de dados na empresa e eu tenho que fazer backup periódico. Então eu preciso aí de um algoritmo persistente, um algoritmo que faça a melhor compressão. Então, é para isso que o algoritmo de compressão serve, para diminuir espaço, para nós podermos guardar as coisas, enfim, trafegar na internet, enfim, a redução de espaço. Tá? E ele tem técnicas para fazer isso. Tá? Por último, as árvores, que nós vamos falar, as árvores. Então, as árvores são uma estrutura de dados que representam relações hierárquicas. Tá? Por exemplo, a árvore genealógica, ele é muito parecido com a árvore genealógica. Sistema de pastas, sistemas operacionais, por exemplo, os diretórios e assim sucessivamente. Então, os algoritmos de Java são cruciais para organizar e depois a gente acessar esses dados de forma rápida. Tá? Como acontece, por exemplo, em banco de dados. Quem trabalha com base de dados sabe que você precisa armazenar os dados, depois você precisa buscar essas coleções, você precisa manipular essas coleções. Então, as árvores trabalham para que isso seja mais fluido, né? Seja mais fácil o trabalho. Eu montei cada um desses encartes aqui, como esse algoritmo funciona. Então, vamos começar primeiro aqui pelo insertion sort. Tá? Eu fui desenvolvendo nessa ordem, por isso que eles estão nessa ordem aqui. Foi conforme a professora da disciplina foi trabalhando e para eu entender os algoritmos, eu ia desenvolvendo e, por sorte, no fim da disciplina, ele pede para que façamos uma explicação sobre os algoritmos. E aí, para mim, já estava muito fácil, porque eu já estava desenvolvendo os algoritmos para poder entender o melhor funcionamento de cada um. Então, vamos começar aqui pelo insertion sort. Tá? Eu fiz aqui, primeiro explicar aqui a estrutura do programa, que aí vai ser para todos, e aí depois eu vou fazer uma introdução sobre os algoritmos. Tá? Então, o insertion sort, o algoritmo, tá? O programa em si, ele me dá os três casos, que é o melhor caso, o pior caso. Eu coloco o tamanho do array, que é nada mais do que uma ordenação que ele vai fazer.
E aí ele vai mostrar aqui embaixo a estrutura, ele funcionando. Ele vai mostrar a ordem do meu array e ele vai fazendo ali como o algoritmo trabalha. Ele vai mostrar como o algoritmo trabalha, tá? Aqui tem um pseudocódigo, um breve pseudocódigo, e aqui eu aumento e diminuo a velocidade dele, tá certo? Antes de eu rodar o programa, eu também sou professor e, desculpa, por que que é importante a gente fazer essa análise de algoritmo? Tá? Ela é muito importante para a gente avaliar a eficiência das soluções que nós estamos desenvolvendo, que nós vamos implementar, certo? E os algoritmos, eles resolvem problema. E quanto mais eficiente for, tá certo? Esse nosso algoritmo, melhor será o desempenho do nosso sistema. Então, antes da implementação, nós já conseguimos verificar ali se o algoritmo vai ser viável ou não. Então, isso reduz tempo. A gente desenvolve um algoritmo, por exemplo, onde eu trabalho na defensoria pública. Então, a gente desenvolve muito sistema. E aí, o sistema ele tem que estar, ele vai crescer, né? São muitos processos. Então, se nós conseguimos fazer, se nós avaliamos todo o comportamento do algoritmo, todo o comportamento do sistema antes de implementar, quando nós vamos implementar, nós não temos retrabalho de ficar ali readaptando o funcionamento desse algoritmo. Então, por isso é muito importante, tá? Isso é fundamental, fundamental para o sucesso dos nossos projetos. Nós trabalhamos muito com isso, em avaliar qual é o melhor algoritmo para determinado sistema. Tá? Como de praxe, o que é o algoritmo? Falo muito em algoritmo, mas o que é? O algoritmo é uma sequência de instruções bem definida. O básico é isso. Tá? Ele recebe um conjunto de valores de entrada e produz valores de saída. Certo? Básico do algoritmo é esse. Tá? E aí, o insertion sort. O que é o insertion sort? Ele é um algoritmo de ordenação simples. Ele organiza os elementos e compara os elementos da esquerda para a direita. Tá? E e ele é inserido, tá certo? Ele insere, na verdade, os elementos no seu devido lugar. Como é que ele funciona? Como é que ele funciona? Ele, a melhor analogia para o insertion sort é o jogo de carta. Então, você pega, a pessoa está aqui, ela te dá uma sequência de cartas, você pega essas cartas e precisa ordenar essas cartas. Então, conforme você olha, você vai tirando uma carta, né? Opa, essa é menor do que essa, então você vai trocando aqui, tá? Então você troca os elementos, você compara, na verdade, os elementos da esquerda, da direita e vai inserindo cada um no seu devido lugar. Então você vai tirando os elementos aqui e reposicionando eles. Aí, nesse sentido, ah, como é que o algoritmo funciona, né? Ele tem uma posição I, tá? E o que que ele faz? Ele, ele pega essa posição I, tá? E ele vai comparando essa posição com o próximo elemento. E assim ele vai trocando até que ele fique ordenado. Então ele guarda o valor, ele guarda esse valor atual em uma variável, certo? Chamei de I aqui. E vai comparando esses valores à esquerda. E se for menor, ele vai movendo, vai movendo para a direita e vai inserir a chave em outro lugar até que ele ordene toda a estrutura. Tá? Ah, o pior caso, o pior caso do insertion sort é quando o algoritmo está totalmente desordenado. Tá? Ele vai ser uma execução, ele vai executar, na verdade, uma execução quadrática. Ele vai passar por cada um. O melhor caso é uma lista totalmente ordenada, que ele só compara e não ordena cada. O caso médio, tá? Ele está totalmente aleatório, então ele também vai ser uma execução quadrática. É uma execução quadrática. O melhor caso ele é linear, tá? Mas o algoritmo vai fazer essa troca também, tá? Mesmo o caso médio sendo quadrático, né? Mas ele vai separar aqui. Beleza, mas ele vai ter que comparar um a um, então ele vai fazer essa busca aí.
Eu vou rodar aqui o programa e aí eu vou passar para o próximo, porque eu tenho 30 minutos só, o vídeo ele tem que ficar 30 minutos. Eu não posso me demorar muito para explicar tudo do algoritmo. Mas aqui eu acho que deu uma explicação bem breve de como ele funciona. Tá? Então, aqui, o caso aleatório, o pior caso, eu vou gerar logo o pior caso. Eu vou diminuir, porque quanto maior a quantidade de números, mais ele demora, ele funciona independente da quantidade de números, tá? Eu vou colocar aqui só 6 números e vou mandar gerar. Gerei, ele me mostra aqui que está em ordem decrescente, ele vai colocar em ordem crescente. Quando eu mandar iniciar aqui eu posso aumentar e diminuir a velocidade, tá? Mas eu vou deixar mais ou menos na velocidade média que eu coloquei, para nós vermos que ele vai comparar o 6 com 5, aí o 6 a gente vai comparar com 4, e assim ele vai ordenando até ficar de 1 a 6 aqui. Aqui ele vai fazendo a troca, ó, e aqui ele vai ordenando. Trocou com 5, o 6, ó, o 6 foi para o lugar do 4, o 5, o 4 foi para o lugar do 5, ele vai trocando, ó, e assim ele vai mostrando todas as etapas. Vou aumentar um pouquinho a velocidade para poder ele ir um tiquinho mais rápido. Senão talvez eu não. O vídeo vai ficar muito grande, eu não consigo mostrar todos os algoritmos. Então é isso, ó. Ele vai ordenando, vai para o 2, agora ele vai comparar o 5 com 1, ó, ele vai trocando o 1 até chegar ele totalmente ordenado. E pum, pronto. Aqui ele está 100% ordenado. E aí acabou a troca, a operação concluída. Vamos para o Double Sort. A estrutura do programa é a mesma, tá? Então vamos lá. O Bubble Sort é um algoritmo de ordenação simples também. Tá? Ele compara dois elementos adjacentes e os troca de posição, se estiver fora de ordem, óbvio. Tá? Esse processo é repetido várias vezes, até que ela esteja totalmente ordenada. Como é que ele funciona? Tá? O Bubble Sort, ele percorre um array várias e várias vezes, e cada vez que ele passa, tá? Os maiores valores vão para o final da lista. Tá? Tem gente que fala que ele borbulha, né? Por isso que é bubble sort. Ele borbulham e vai para o final da lista. E ele vai comparando e essa troca fica sendo contínua até que é, até que não haja mais alteração. Até então, até que ele pare e também esteja ordenado. Tá? O melhor caso, assim como o insertion sort, aí ele já está ordenado, então ele é linear. Tá? Aí ele não faz troca, ele só compara, ele percorre a lista sem fazer nenhuma troca. O pior caso, tá? É quando também ele está decrescente, ele está em ordem ao contrário daquilo que você está querendo fazer, então ele está em ordem decrescente, e cada elemento precisa ser comparado e trocado várias vezes até o final, tá? Então aqui ele também vai ter um desempenho quadrático, certo? O caso médio é quando ele está aleatório também, certo? E aí a troca e comparação são frequentes em todas as passagens, tá? O desempenho também é quadrático. Ele é fácil de implementar, mas é lento para listas grandes. Assim como o Insertion Sort também. Ele é fácil de implementar, mas ele também, com a lista muito grande, ele não é útil. Tá? Então, a, o Bubble Sort tem a facilidade de entender e implementar, certo? Essa é a ideia. Ele é bem didático, tá? Mas, no entanto, ele é pouco eficiente para grandes volumes de dados. Então, infelizmente, quando a gente vai trabalhar com grandes volumes de dados, ele é limitado, tá? Então vamos ver ele funcionando, que a gente pega esse pivô, né? E aí ele vai fazendo essa comparação. Aqui também está o algoritmo do Bubble Sort, assim como o Insertion Sort. Eu trabalhei com o mesmo padrão, a variável i, e aí ele vai percorrendo, vai achar ali o ele vai percorrer esse array várias e várias vezes até que encontre ele
que ele ordene ele completamente, tá? Assim como o set sort padrão, quase de todos aqui, se eu não me engano, foi 15 que eu coloquei. E aí eu vou diminuir ele para a gente poder ver o funcionamento dele mais rápido, tá? Então, ó, gerei aqui uma lista, tá? Não, que eu gerei a lista do pior caso, tá vendo? Deixei do caso aleatório, deixa eu gerar o pior caso. Pronto, gerei a lista do pior caso e eu vou iniciar a ordenação dela. E assim como o outro, ele vai comparando e vai passando. Ó, tá vendo aqui que ele foi pro meio, comparou, ó, o 6, ó, pronto. Aí ele vai, ó, pegar a partir do 2. Tá vendo? Ele vai fazendo a troca. Deixa eu aumentar aqui a velocidade, senão talvez o vídeo não dê para mostrar todos o tempo, né? O tempo limite que eu tenho. Ó, vocês podem ver que ele vai trocando aqui. Agora ele pega um e todos ordenados. 100% ordenado. Tá? Vamos para o próximo algoritmo, que é o Quicksort. Tá? Vamos entender como é que ele funciona. Assim como os outros, a estrutura do programa. Deixa eu puxar essa página para cá, que fica mais fácil depois para trabalhar. Assim como os outros, ele também segue a mesma lógica de raciocínio aqui e execução, tá? Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Então, pronto. O Quicksort é um algoritmo de ordenação mais eficiente. Tá? Ele utiliza a estratégia de dividir e conquistar. Então, ele vai dividir para conquistar e vai fazer essa ordenação dos elementos, tá? Então, como ele funciona? Primeiro, ele vai escolher um pivô. Tá? Deixa eu ordenar aqui. Deixa eu já gerar os casos para explicar que fica mais fácil. Então, tá. Então, ele vai escolher um pivô, tá certo? Vamos dizer que ele colocou o pivô aqui no 9. Tá? E depois ele vai dividir na lista. Lista da esquerda e lista da direita. Tá? E aí ele vai comparando esses valores da lista da esquerda e da lista da direita. E aí começa a ordenar. Então ele vai pegar esses valores do pivô, tá certo? Que vão para a esquerda e os valores maiores para a direita. Então o que ele faz? Ele vai sempre repetir esse processo. Tá? Primeiro escolher o pivô, depois dividir, pegar essa lista dividida em duas partes, aí colocar os valores menores do pivô que estão para a esquerda, os valores maiores para a direita, e assim ele repete esse processo, ele fica nesse loop até que ele ordene todo o nosso array, até que ele ordene toda a nossa lista de sequência de números, tá? O melhor caso já é uma lista balanceada, e o pivô tem que ser bem escolhido também, tá? Ele acerta certinho ali, mais próximo do pivô, para que essa interação fique bem dividida, tá? A cada divisão, o pivô ele separa a lista em partes iguais. E aí ele começa a reordenar. Então, o melhor caso é que praticamente já está ordenado, ele vai separar em duas partes, tá certo? E o pivô, a lista já está ordenada, certo? Então, esse é o melhor caso. O desempenho disso também é log linear, certo? Então, é log de n. Então, ele vai trabalhar da divisão, mas linear. Tá? O pior caso é a lista já. Não, é isso mesmo. O pior caso já é ordenada com o pivô mal escolhido, entendeu? Então, o pior caso é quando a gente escolhe o pivô e não escolhe o pivô direito, tá? Aí ele vai ser quadrático, ele vai ter um desempenho quadrático, tá? A divisão dele ali vai ser quando a gente escolhe o pivô errado, né? Que eu quero dizer. Tá? Quando a gente escolhe o pivô errado, é que a divisão vai ser extremamente errada. Tá? Então, ele vai. Quando ele for buscar
ele vai tornar essa busca muito profunda. Então, o desempenho vai ser quadrático, aí vai estar totalmente errado. O caso médio, tá certo? Dessa lista é uma lista aleatória. Em geral, o pivô, ele é razoavelmente bem partido, tá certo? O desempenho dele também vai ser log linear, né? Que é n log de n, tá? Ele é muito eficiente na prática, mas ele é sensível na escolha do pivô. Então, quando vamos trabalhar ali com o Quicksort, a gente tem que tomar cuidado, tem que ficar preocupado com a escolha do pivô. Senão, ele vai separar de forma errada, né? Ele vai dividir de forma errada e aí ele vai ter uma execução também de forma errada. Então, ele vai demorar muito. Já gerei. Deixa eu iniciar a ordenação. Olha, achou um pivô, primeiro pivô, certo? Depois ele começa a dividir, certo? Tá? Achou um pivô e vai fazendo essa divisão e ordenação. E cada iteração que ele vai fazendo, ele também vai passando, ele vai subdividindo. Deixa eu aumentar bem a velocidade aqui, senão vai demorar muito. Pronto, aqui é rapidinho. Então, e aí ele vai sorteando, vai passando, vai encontrando o pivô, vai subdividindo, ó, até que a lista esteja totalmente ordenada, tá? Entendeu? Então ele vai fazendo sempre esse, essa divisão ali de acordo com o pivô e vai passando de um para o outro. Tá? Vamos falar um pouco sobre o merge sort. Tá? Ah, quando nós vamos falar do merge sort, tá certo? O que é o merge sort? Ele também é uma técnica de divisão para conquistar, é eficiente e estável, ideal para grandes volumes de dados. Tá? Que a gente já trabalha muito, porque ele é ideal para grandes volumes de dados. Tá? Ele divide o array ao meio, agora ele divide certinho o ao meio, mais ao meio possível, tá certo? E recursivamente, até cada pedaço ter apenas um elemento. Ele vai dividindo ali até eu ter um elemento só. Depois ele une esses pedaços, 2 a 2, né? E vai intercalando esses valores já ordenados. Então ele dividiu, aí vai dividindo, aí vai dividindo, aí vai dividindo, vai dividindo. Até eu ter um valor, depois ele vai ali ordenando esses valores, certo? E esse processo garante uma ordenação correta no final. Então, depois que ele fatiou, né? Que ele foi dividindo ao meio, e ele começa a ordenar, no final da execução eu tenho o algoritmo, eu tenho a minha lista ordenada, certo? O melhor caso, certo? De qualquer lista vai ser assim, independente, né? Ele vai sempre dividir, mesclar a parte independente da ordem. Então, o desempenho dele vai ser log linear também. Então, vai ser n log de n. O pior caso também vai ser qualquer lista, porque ele vai o comportamento, né? Vai ser a mesma lista, mas o comportamento ele não depende da ordem inicial. Então, também vai ser n log de n. E o caso médio, a mesma coisa. Ele vai manter a profundidade, tá? Estável, isso dependente do conteúdo, ele vai ser n log de n. Então, ele é estável e ideal para quando você tem estabilidade. A estabilidade é importante nesse caso aqui do merge sort, tá? O merge sort é estável e com desempenho. Deixa eu botar para rodar aqui, que eu vou terminando de explicar. Vou botar só 6 aqui e vou gerar inicial. Gerou o caso aleatório, posso também gerar o pior caso. Aqui eu vou gerar o melhor caso também, mas porque ele vai sempre dividindo, ó, e comparando, tá?
encontrando os pesos e colocando ele em ordem. Então, o merge sort, ele é estável e com um desempenho constante. Ele é ideal para grandes volumes de dados ou grande estabilidade na ordenação, certo? Mas sua principal desvantagem é que eu tenho uma grande desvantagem nele, né? Minha percepção é o uso adicional de memória, certo? Então, cada etapa ele vai usar a memória para fazer, para guardar, armazenar e comparar. Então, uma grande desvantagem em relação ao outro tipo de ordenação é que ele vai usar muita memória, ele vai gastar muita memória no processamento, certo? Ó, e aí, assim ele fez, dividiu e foi comparando um a um, até identificar e fazer a ordenação dele correta. Deixa eu pegar aqui o melhor caso, que vai ver que a execução é a mesma. Ó, de 1 a 6, ele vai sempre pegar, ele vai subdividir, comparar. Então, ele vai percorrer o algoritmo do mesmo jeito. Ó. Assim ele vai. Ó, vai dando merge ali no que é menor, maior. Deixa eu aumentar aqui a velocidade para ir mais rápido. Eu posso aumentar e diminuir a velocidade, como já falei, expliquei ali o passo do algoritmo, né? Você vê aí, ó. Então ele vai comparando, vai dando merge, comparando, comparando, subdividindo, comparando, até ele falar que o resultado está ordenado. Então, tanto o melhor quanto o pior caso, quanto o caso médio, vai ser sempre log em log de n, né? O pior caso, então, ele vai fazer a mesma coisa, então, até ele ordenar. Tá? Vamos para o certo sort, o select sort, né? Tá. Select sort. O select sort é um algoritmo que seleciona o menor elemento da cadeia e da interação. Certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar ali, o menor elemento de cada interação, tá? E colocar ele na posição correta. Esse é o funcionamento dele. Ele percorre o array, então ele vai pegar o array, ele vai percorrer o array, tá? E encontrar o menor valor. E vai começar a trocar com a primeira posição do elemento. Entendeu? Depois, ele vai repetir isso com o restante da lista, até que todos estejam em ordem. Tá? Então, ele vai percorrer o meu array. Eu tenho um array aqui. Imaginar que eu tenho um array. Tá? Ele vai percorrer esse array, vai varrer o array, pegar o menor valor, encontrar o menor valor do array, né? Que ele vai passando. Então, encontrei o menor. Opa, encontrei esse menor. O que eu vou fazer? Eu vou trocar com o primeiro. E assim ele vai fazendo até eu estar totalmente ordenado. Vamos colocar ele para funcionar. Tá? Então, vamos colocar aqui 6 posições, que é o nosso padrão. Vamos colocar o pior caso, gerar e iniciar. E assim ele vai percorrendo ó, e vai trocando. Tá? Então, melhor caso, a lista já está ordenada, tá certo? Mas mesmo assim, ainda ele percorre toda a lista procurando o menor elemento. Então, ele vai ter um desempenho quadrático, independente. Ele vai ter que percorrer toda a lista. Ele pegou o primeiro, ele vai comparar a lista inteira. Tá certo? O melhor caso é ele ordenado, mas ele vai percorrer toda a lista. Aqui, ó. De novo. Vamos gerar aqui o melhor caso e iniciar. Você vai ver que ele vai percorrer aqui toda a lista até encontrar o valor correto. Mas como já está todo mundo correto, ele não vai mudar nada, mas ele vai percorrer toda a lista, tá? O pior caso, ele está desordenado. Provavelmente vai estar em ordem decrescente. Então, todos os elementos são posicionados após a comparação. Então, ele vai fazer essa troca. Tá? Ele também tem um desempenho quadrático. O caso aleatório aqui, eu vou gerar e iniciar. Então, o pior caso, o caso médio, na verdade, vai estar aleatório. O algoritmo sempre vai fazer o mesmo número de comparação. Então, independente, ele vai ter que comparar número a número.
E os que estão fora de ordem, ele vai fazer a troca. Os que estão em ordem, ele não mexe. Né? Também o desempenho quadrático. É um algoritmo simples, mas eficiente, certo? Ele não depende de ordenação de entrada para poder funcionar. Então, ele não depende da ordenação. Fez toda a comparação, certo? E ordenou aqui o array, tá? Então, o selection sort, embora simples e com poucas trocas, ele é ele é ineficiente em desempenho para listas grandes, tá? Ele pode ser útil quando o custo de troca é alto. Aí os elementos que não são muito grandes. Então, é aí que a gente vai poder trabalhar com ele, certo? Vamos para... Eu não estou parando muito, ficando muito nos algoritmos, porque eu estou tentando bater o tempo, não extrapolar o tempo, né? Da, do que foi proposto para nós fazermos essas explicações. Então, estou tentando ser o mais sucinto possível, explicando e sendo mais objetivo em relação a cada um dos algoritmos, tá? Dos algoritmos de ordenação, nós vamos falar do heap sort, tá? Assim como todos os outros, ele tem a mesma estrutura, dá para rodar. Vou estar disponibilizando esse código-fonte dentro do Drive, o professor poder colocar e mexer. Só um adendo. Para rodar esse código tem que estar com um container, então tem que ter o Docker aí instalado. Aí é só dar lá o Docker build e depois o, o up, que ele vai subir. Essa página aqui já está tudo pronto. E aí não tem muita dificuldade em rodar esse código. Caso precise, caso queira, né, rodar o código. Então vamos lá. Mas assim, o heap sort, certo? O que é o heap sort? O heap sort é um algoritmo eficiente que usa uma estrutura de dados heap. Como funciona, né? Primeiro, transformamos um array em um heap máximo, aonde o maior valor está na raiz, tá? Depois, removemos esses valores e colocamos ele no final da lista, tá? E ordenamos o heap e vamos repetir esse processo. Então, primeiro a gente transformando o array em um heap máximo, onde o maior valor vai estar na raiz. Depois a gente remove esses valores e colocamos ele no final da lista. E aí vai repetindo esse processo até ele ficar totalmente ordenado, tá? Então, sempre isso. Constrói o heap máximo, tá? Colocamos esse valor na raiz e assim sucessivamente. E aí depois a gente remove esse valor, colocamos ele no final da lista e vamos trabalhando com ele até ele estar ordenado. Melhor caso, certo? Qualquer lista, então ele não... Ele também vai fazer essa comparação, sempre ele vai construir o heap e ordenar ele sem depender de uma ordem inicial, certo? O desempenho dele também é log linear, então vai ser n log de n, tá? O pior caso do heap. O heap grande, o mesmo padrão de operação, então, desculpa, o heap ele sempre vai garantir o mesmo padrão de operação, então, qualquer lista ele vai sempre fazer a mesma coisa, independente, tá? O desempenho dele também é n log de n. O caso médio também vai ser em log de n, então, independente de qualquer coisa, tanto melhor quanto pior, quanto o caso médio, aqui, ó, quanto melhor, quanto pior, quanto o caso médio, tá? Ele vai sempre percorrer em log de n. Então, ele vai sempre construir, ele vai sempre fazer a mesma coisa, independente do melhor, do pior, do caso aleatório. Ele vai transformar o array em um heap máximo, vai pegar esse maior valor, vai jogar na raiz, depois vai remover esse valor, vai colocar esse valor no final da lista e assim ele vai trabalhando, tá? Então vamos lá.
Deixa eu colocar aqui para 6. Gerar o array, iniciar a ordenação. E assim ele vai gerar, ó, construindo o heap máximo e trabalhando aqui com a ordem de mandar ele sempre para o final da lista. Ó, deixa eu aumentar aqui a execução. Meu medo é o tempo não dá. Vamos lá e assim foi. Tá? Vamos gerar aqui o pior caso. Ele vai executar da mesma forma. Gerar o heap máximo. E aí vai fazendo as trocas até que ele finalize. E o melhor caso é ele totalmente ordenado. E mesmo assim ele vai construir o heap máximo, mas ele vai fazer toda a comparação. Certo? Aí, então é isso. Ó. Ele construiu, deixa eu baixar aqui para ver. E aí ele pega o heap máximo, constrói o heap máximo e ele vai trabalhando, independente do pior, do melhor, do caso Mercury, ele vai fazer essas comparações, tá? O insertion sort e o bubble sort. Um helicóptero passando aqui, deixa eu terminar de passar para que não dá ruim a gravação, né? O insertion sort e o bubble sort são úteis para listas pequenas, ou quando estão ordenadas, né? São simples de implementar, mas não escalam bem quando é grande, quando tem um grande volume de dados. O selection sort pode ser usado quando o custo de troca é importante, já que ele faz poucas trocas, né? Mesmo sendo lento em comparações, tá? Então, mesmo ele sendo lento, ele também pode ser útil quando a troca é importante. O Quicksort é excelente para ordenação rápida em geral, principalmente se for bem implementado na escolha do pivô. Então, quando a gente vai falar do Quicksort, a gente tem que tomar cuidado com o pivô. O pivô é que é o maior problema quando a gente vai fazer essas ordenações, tá? O merge sort é ideal quando há estabilidade na ordenação e é necessário que ou quando a gente trabalha com grandes volumes de dados nessa estrutura de lista encadeada, entendeu? Então ele é ideal quando há estabilidade de ordenação. Então ele é muito bom para trabalhar, tá? Falei dos dois, merge sort, falei do sexo sort, select sort, merge, o heap. O heap sort, ele é uma ótima opção quando você precisa ordenar eficientemente sem gastar memória extra, entendeu? Então aí ele é bem interessante para trabalhar. Então quando você, então o que dá para nós observarmos? Que cada um tem ali a forma de trabalhar e nós podemos trabalhar com todos eles dependendo do projeto, tá? Então, se eu vou trabalhar com grande volume de dados, eu vou escolher os algoritmos de ordenação eficiente para esses volumes de dados, tá certo? Talvez eu queira executar uma coisa mais rápida, eu vou pegar o algoritmo que vai me dar uma resposta mais rápida. Então, isso é interessante nós estudarmos os algoritmos, a entender ali o funcionamento de cada um. Para quê? Para eu pegar esses algoritmos e aplicar ele em determinado projeto. Tá? Com isso, nós vamos para os algoritmos de compressão, certo? Vamos colocar aqui com Huffman, iniciar com Huffman. Tá? Aqui tem um pseudocódigo também, tá certo? E nós vamos começar a trabalhar com ele. Tá? Então, observa. Eu gerei aqui, ele vai mostrar toda a execução dele. Por isso que eu gerei primeiro e ele vai mostrar aqui o código, tá? Binário dessa execução. Por que dessa vez aqui eu gerei primeiro? Vou explicar para vocês. Como ele não vai ter essa ordenação ali, igual tinha no outro, né? Ele vai pegar aqui e vai trabalhar, ó. Tá vendo? E vai criando esses nós, tá? Vai pegando os nós com frequência, eles vão sendo criados e vai trabalhando, certo? Então, o que é? Primeiro vamos entender o que é.
certo? A codificação Huffman, ela é um algoritmo de compressão de dados, certo? Sem perda. Ela reduz o espaço necessário para armazenamento. É isso que ela faz. Então, o que ela faz? Primeiro, ela conta a frequência de cada símbolo, por isso que eu gerei primeiro, tá? Então, ela vai contar ali a frequência de cada símbolo, por isso que ele está reportar com o dedo acostumado com o quadro. Ela vai gerar aqui a frequência de cada símbolo, tá? Depois ele vai construir uma árvore. Depois ele vai construir é, uma árvore binária, né? Ele vai construir essa árvore, onde os símbolos mais frequentes ficam mais próximo da raiz, então ele vai ficar mais próximo do topo, e ganham códigos menores, certo? Então é isso que ele vai fazendo. Então, você pode ver que os códigos menores, o N, o maior número de frequência está na raiz, porque também está mais próximo da raiz, e os que têm menos frequência, eles vão pegar números maiores, tá? Ah, o desempenho de Huffman, né, do código de Huffman, também ele é o log linear, que é n log de n. Os símbolos são ordenados e combinados em uma árvore ótima de prefixo, tá? Para depois eu poder pegar esses valores e fazer a descompressão, né? Então ele é excelente para compressão, quando há repetição de dados. Então, quando tem muita repetição de dados, ele é muito excelente, tá? Ele é usado, por exemplo, com o zip, então o JPEG. Muito utilizado, o zip JPEG. Tá? O próximo é o de compressão, né? É o. Deixa eu confirmar aqui para ter certeza que eu acho que é o LZ. É, o LZ78, tá? Que é o LZ78? Ele é uma variação. Então, deixa eu explicar primeiro. Pulei. Eu saí de Huffman e fui direto para o LZ78. E não, ó, aqui na sequência, né? Você que é a sequência que está aqui. Eu desenvolvi. Então, eu saio de Huffman e vou para o LZ77. Tá? Aqui também tem o pseudocódigo. Ele vai fazer os pares de codificação. Deixa eu já montar aqui. Eu vou iniciar a compressão. E ele inicia, ele comprime e descomprime, tá? Esse aqui ele tem uma diferençazinha que eu fiz na implementação de código. Tá? Deixa eu explicar aqui como é que ele trabalha. Então, o que, que ele faz? Ele é baseado em repetições de padrões, tá? É isso que ele faz. Ele usa uma janela deslizante para encontrar trechos repetidos no texto. Então, ele vai comparando ali os textos que são repetidos no texto, tá? E, e, e cada repetição ele substitui por um triplo. Ele vai pegando de 3 em 3 ali, né? E vai posicionando o padrão anterior do comprimento ao próximo caractere. Tá certo? Por isso que eu fui mostrando aqui como é que ele faz. Ó. Ele vai pegando, ó, primeiro comparou, tá? Então ele vai pegando ali os valores, vai comparando. De 3 em 3 não tem, certo? Aí tem, então assim ele vai comparando, tá? Ou sempre o próximo elemento, ó. Aqui, tá vendo? Ó? O dicionário, certo? Banana. Código, não tem nada anterior, então B, tá certo? Ó. Nana, e assim ele vai pegando até montar a compressão. Com o código de compressão pronto, ele vai fazer a descompressão e vai conseguir ler e escrever as palavras, certo? E foi gerada. A palavra que ele gerou, tá? Então, ele tem uma boa compressão em texto, com repetições. A complexidade dele é linear, que é O de N, mas dependendo da implementação, certo? Isso aí vai depender muito da tua implementação. E a base é muito boa para compressão em gzip. Ele é muito usado no gzip. Aqui também tem velocidade, tá? Para fazer ele aumenta e diminui a velocidade. Deixa eu gerar aqui, ó. Ele aumenta e diminui a velocidade. Assim como os outros, tornar bem rápido aqui a descompressão e a descompressão, tá?
Então, o interessante dele é isso, que ele é bem usado por gzip em textos muito grandes. Tem muitas repetições. Vamos agora sim para o LZ 78. Tá? Então, o LZ 78 é uma variação do 77, do LZ 77, mas com dicionário dinâmico. Isso que é interessante dele. Aqui, ó. Tem uma palavra, deixa eu executar aqui a descompressão dele. Ó, aqui está o pseudocódigo dos dois algoritmos. Então, primeiro gerei a descompressão e vou executar a codificação e aí eu vou explicar o código. Tá? Então, vamos lá. Como é que ele funciona? Cada sequência nova é armazenada em um dicionário. Então, ele vai guardando esses dicionários. Tá? E o índice do dicionário mais o próximo caractere. É isso que ele faz. Ele pega o índice do dicionário mais o próximo caractere. Tá? Para fazer para guardar essa informação, né? Para guardar para tentar fazer essa compressão. Tá? Ele aproveita padrões, ao contrário do dicionário de ocorrência, tá? ele, ele aproveita padrões, não é ao contrário, tá? Ele aceita padrões ao construir, na verdade, dicionários de ocorrência. Então, quando ele vai construir o dicionário de ocorrência, ele vai pegando esses padrões para poder construir, para pegar o índice do dicionário, tá? E o próximo caractere. Né? Ele pega o índice do dicionário, próximo caractere. Índice do dicionário, próximo caractere. E assim ele vai montando essa compressão, tá? Ah, construindo esses padrões. Tá certo? Ele é mais eficiente conforme o texto avança. Tá? Ele é a base de algoritmos que usam no formato GIF, por exemplo. Certo? Tá. E então é isso. Esses são os algoritmos de compressão. Para agora nós vamos para árvores binárias, né? As árvores de busca. Vamos começar pela AVL. O que é a árvore AVL? A árvore AVL é uma árvore binária de busca que se equilibra automaticamente. Então, conforme você vai inserindo os elementos, ela tem que ficar equilibrada. Tá? Após cada inserção ou remoção, ela faz o seu balanceamento, ela verifica, na verdade, se o nó está desbalanceado, se cada nó não está balanceado ou não, ela vai fazendo essa contagem de nó, e aí ela vai fazendo essas rotações simples ou rotações duplas, para corrigir esse desempenho. Tá? A inserção ou a remoção da árvore, ela, na verdade, após cada inserção, cada operação dessa que é feita, a árvore ela busca o equilíbrio por rotação. Então, ela vai rodando, tá certo? Ou ela faz uma rotação simples, ou ela faz uma rotação dupla. Aqui eu vou mostrar todas as rotações. Eu não consegui colocar essa rotação em pé, vou mostrar para vocês que essa rotação ela fica de lado, mas dá para perceber as rotações, e aí eu fui colocando os textos das rotações, tá? Então, ela é sempre balanceada, e ela é ideal, ela é muito ideal para buscas rápidas, tá? Aí aqui é muito simples, vamos pegar aqui e iniciar a simulação. Ó, não tem nenhum elemento, então ele faz uma interação. Aqui eu tenho sim que colocar os elementos, vamos colocar aqui. Aqui eu posso separar por espaço por vírgula, tá? Eu fiz essa separação, para ficar mais fácil na hora da inserção. Vamos inserir só um elemento, 40. Então, vamos inserir um próximo elemento, 60. Vamos inserir mais um elemento para desbalancear ela, 70. E aí ela faz a primeira rotação. Tá vendo? Rotação simples à esquerda. Então, conforme eu vou inserindo aqui a quantidade de números, ela vai fazer essas rotações. Eu vou colocar aqui só para simular, que aí ele faz mais rápido. Então, você observa que aqui ela vai seguindo cada passo e conforme ela vai ficando desordenada, né, ele mostra aqui, ó, rotação dupla à direita, na inserção, rotação dupla à direita, tá vendo? E assim ele vai, rotação simples, ele vai fazendo essa inserção. Então, a árvore ela vai
rotacionando, tá? Como eu falei, eu não consegui colocar de pé, então eu coloquei a rotação de lado. Então aqui ela vai rotacionando de acordo com a inserção de cada número, tá? Então é esse que é o objetivo da árvore AVL, é essa rotação, tá? Ela mantém sempre essa rotação balanceada. Já a rubro-negra, não. Ela segue uma sequência de passos, tá? Então, ela tem que seguir essas regras aqui. E visualmente, ela pode parecer que está desordenada, mas o que ordena ela são as cores. É lógico que vai ter rotação, assim como a VL, tá? E ela tem que seguir essas regras aqui para poder estar tá balanceada, tá? Então, a árvore rubro-negra também é uma árvore binária de balanceamento, tá? Ela mantém o equilíbrio usando as cores, como eu já expliquei. Bom, como é que é o funcionamento dessa árvore? Cada nó vermelho, ou cada nó é vermelho ou preto, e as regras de cores, que são essas regras, de novo apontando com o dedo aqui. E essas regras aqui, tá? É, é que vão manter a árvore equilibrada, certo? As regras de cores vão evitar que a árvore cresça muito em profundidade, certo? Então ela desequilibra, tá? Após a inserção ou a remoção, ele pode fazer uma rotação com as cores, tá? Então ele pode modificar as cores. Ah, também, certo? A árvore rubro-negra, ela garante o balanceamento com as cores e as rotações mais flexíveis. Ela é mais fácil de marcar, na verdade, ela é mais fácil do que a AVL, é mais fácil de manter do que a AVL, e em muitas inserções, tá? Então, dá para a gente ver. A gente vai ver que cada nó é separado ali, nó preto, nó vermelho, então a quantidade de nó vermelho que a gente vai contar na chegada da raiz. Bora fazer a primeira inserção, que aí ele cai na primeira regra aqui, ó. A raiz sempre é preta. Então, ele fez a inserção da raiz vermelha e aí logo trocou para preto. Vamos colocar dois menores. Então, 30 e 40. Ó, certo? A rotação à esquerda. E assim vai fazer. Eu posso inserir aqui a quantidade de números. Eu acho que tá bom. E assim ele vai fazendo todas as rotações. Ele vai trocando e vai comparando, né? Seguindo essas regras aqui, tá? Então, o nó vermelho tem filho vermelho, os nós nulos são considerados pretos, e para cada nó, todo o caminho até a folha contém o mesmo número de nós pretos. Então, ele vai fazendo sempre essa comparação até que eu esteja com a árvore totalmente balanceada, tá? Por último, a árvore dry, certo? E eu acho que é uma das árvores mais fáceis que tem de aprender, certo? Porque a característica dela é muito simples. Cada nó representa um caractere. Palavras são formadas por caminhos da raiz até os nós. E aí você marca lá o último nó. E elas são árvores eficientes para busca prefixadas. Então, além de ser mais fácil de entender, eu acho. Tá? Mas mesmo assim, vamos dar uma. O que é, né? A árvore try, uma árvore especializada para armazenamento de palavras e prefixos. É isso que é a árvore try. Ela funciona assim como todos os outros, né? Sempre montei uma estrutura de como explicar. Então, como ela funciona, tá? Ah, ela representa uma letra, aí para cada inserção, uma palavra vai seguir os nós conforme as características. Então, por exemplo, se eu tiver um nó, uma palavra parecida com a outra, ele vai seguir nesse nó, e aí, aonde ele difere, é que ele vai criar um novo ramo para colocar ali aquelas características individuais, tá? Então, ele é muito usada para o autocomplete e busca prefixo, né?
Como assim o autocomplete? Como eu uso muito as árvores, né? Principalmente a try. A pessoa está no sistema e ela vai procurar um processo. Então, quando ela começa a digitar ali o número do processo, ele vai já citando, ó, tem esses processos aqui. Ou então, quando a pessoa vai digitar um nome, ou ela vai digitar uma palavra, ele já mostra ali quais são as próximas palavras, as possíveis próximas palavras que ele está querendo digitar. Tá? O autocomplete é o melhor exemplo para especificar a árvore try. Tá? Então, ele percorre o funcionamento dele, né, como eu já expliquei, então ele vai percorrer cada caractere diretamente na estrutura do prefixo. Então, é rápido em busca, é excelente para dicionários, mas só que ele tem um problema, né? Que eu não falei do problema, mas ele tem um problema. Ele exige um pouquinho de memória, tá? Então, vamos colocar aqui algumas palavras para a gente ver. Casa, carro, gato, gota e amor. Seria visualizar. E assim ele vai inserindo, ele vai mostrando. Ó, casa, aí carro, certo? Ó, casa, carro, gato. Volta para a raiz, porque não tem nenhum que começa com G, certo? Aqui já tem. Então, casa, carro, casa, gato e gota. E aí ele finaliza todas as palavras. Então, conforme eu vou inserindo palavras aqui, tá certo? Ele vai criando ali os ramos das ramificações, né? Então é isso. Aqui eu fiz uma breve explicação para poder cumprir o requisito da disciplina de PAA. Eu fui aprendendo eu fui aprendendo a disciplina programando, então conforme o professor ia explicando, eu fui implementando esses algoritmos e como atividade, dos requisitos da atividade final era explicar a construção desses algoritmos, eu já tinha, conforme explicado, aí eu fui trabalhando com eles, montando esses algoritmos e foi assim que eu fui aprendendo, tá? Os algoritmos, tanto de ordenação, compressão e as árvores, certo? Então, eu espero que tenham gostado, espero que o professor goste das minhas explicações. Desculpe o nervosismo, eu não sou acostumado a gravar vídeo, desculpe os erros aí, talvez eu tenha cometido, mas principalmente na hora da fala, mas é isso, tá? Então, obrigado, valeu, obrigado por tudo. Deixa eu parar a gravação. Valeu. Aqui.